Queridos amigos, como é de grande emoção para nós estarmos diante da sua presença pela nossa querida TV A Caminho da Luz. O programa já é um programa tradicional, é o 9º livro que nós estamos estudando. O programa é Estudando as Obras de André Luiz, o fizemos de maneira sequencial e estamos no livro Ação e Reação. Hoje nós estaremos estudando nesse programa, que será o 2º programa do capítulo 9, falando das experiências de Silas. Silas consegue tocar o coração de 2 grandes obsessores, exatamente por demonstrar a eles que a história de Silas é muito mais grave do que a deles, mas Silas está conseguindo se reequilibrar no campo moral. Fato é que Silas está conseguindo demover a história desses 2 irmãos, Leonel e Clarindo, tocando o coração deles, porque somente quem passou por experiências difíceis são capazes de dar testemunho de renovação. Então nós estamos vendo uma história muito bonita, onde Silas vai continuar a sua história. Ele já contou uma parte da história dele, realmente é triste, né? Se formou em medicina, não usou o título para nada, se revoltou com a mãe, porque a mãe, quando percebeu que ele, desde pequeno, já tinha usura, era apegado ao dinheiro, insistiu para que ele fizesse o curso de medicina, ele fez, depois a mãe faleceu, ele ficou, de uma certa forma, ele ficou revoltado, não quis saber de medicina, mas a mãe pensava que ele podia usar para o campo do bem. Enquanto fazia o curso, ele imaginava quanto é que ele poderia cobrar dos ricos, que ele ia ficar cada vez mais rico. Depois, com a morte da mãe, ele gastou o seu tempo para receber os 50% de herança que ele julgava lhe pertencer. O pai, aos 60 anos, conhece a Ida, e de 30 anos, a idade dele, e ele se revolta ainda mais porque ele perderia 25% da sua herança. E então agora ele está arquitetando, o pai está entre a vida e a morte, ele está arquitetando o que ele vai fazer com a Ida. É muito interessante como a mente humana, quando está doente pelos recursos da matéria, pode fazer para comprometer a vida do outro. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio? Cumprimentamos carinhosamente o nosso telespectador e rogamos à equipe espiritual, na figura do Dr. Eduardo Modesto Gil, que dirige o CEPAC, dirige a TV A Caminho da Luz, as nossas atividades aqui em Itapira, que possam nos envolver em mais um dia de estudo das obras de André Luiz. Continua essa obra tão fantástica de André Luiz. O assistente fez longa pausa enquanto lhe fixávamos o semblante melancólico. De mim mesmo, atônito, diante do que me era dado ouvir, indagava no íntimo se tudo aquilo de fato se passara. Fora Silas realmente o homem a quem se reportava, ou compunha ele aquela história para alterar o ânimo dos perseguidores? Contudo, não me foi possível desfechar qualquer interrogação, porquanto o nosso amigo, como que, desejoso de castigar-se com a dolorosa confissão, prosseguiu pormenorizando. Então aqui nós vemos que André Luiz estava assim, um pouco incomodado, não é? Pela 2ª vez ele indaga para si mesmo, diante da sua própria consciência, mas será que Silas foi esse monstro? Será que Silas foi esse homem perverso? Será que Silas realmente, em nenhum momento ele se preocupou com a morte do seu pai e estava preocupado apenas com o dinheiro? Será que Silas realmente planejava, com a morte do pai, fazer algo para prejudicar a Ida,
para que ela não recebesse o dinheiro que ele julgava pertencer? Será que ele tinha mesmo aquela revolta com a mãe, porque a mãe lhe fez estudar medicina e não é o que ele queria? Então André Luiz estava realmente indagando. Ou será que Silas está contando essa história, inventando essa história para demover da mente daqueles dois obsessores a ideia da perseguição? Então ele ainda não estava convicto de que Silas havia realmente vivenciado. Silas colocava a coisa de tal maneira, de uma forma tão real, que ele não aceitava e não entendia, ele ficava em dúvida. Vamos ver agora, porque Silas continua a história e nós vamos acompanhar o restante da história de Silas. Passei a arquitetar planos delituosos quanto à melhor maneira de alijar a ida de qualquer possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio. Sem melindrar meu pai doente, e nos projetos criminosos que me visitavam a cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. Entretanto, como suprimi-la sem causar maior sofrimento ao enfermo que eu desejava conservar? Não seria aconselhável desmoralizá-la antes de tudo aos olhos dele, para que não padecesse qualquer saudade da mulher, condenada por mim à desvalia? Tramava no silêncio e na sombra, quando a ocasião esperada veio ao meu encontro. Convidado a comparecer com a esposa numa festividade pública, meu pai chamou-me e insistiu para que eu acompanhasse a ida, representando-lhe a autoridade. Pela primeira vez, acedi com prazer. Pretendia conhecer-lhe agora, de mais perto, as afeições. Funestos propósitos nasciam-me no crânio. Desse modo, durante alegre ágape, tomei contato com Armando, primo de minha madrasta, e que a cortejara em solteira. Armando era um rapaz pouco mais velho que eu, perdulário e fanfarrão, que dividia o tempo entre mulheres e taças espumantes, a quem, contrariamente aos meus hábitos, ofereci premeditada comunhão afetiva, tanto quanto possível, dominando moralmente o ânimo de meu pai. Desde então, o associei ao nosso campo doméstico, favorecendo-lhe o mais amplo retorno à intimidade com a criatura de quem se havia enamorado anos antes. Então percebemos que Silas era uma mente inteligente e ele, para minar todas as possibilidades dela ter acesso à herança que lhe cabia pelo ingresso à família, numa das oportunidades o pai disse: olha, acompanhe ela, eu não posso, eu não tenho saúde para sair no dia de hoje, mas você pode ir. E ali aparece um novo personagem, Armando, que era primo dela e que já havia tido um envolvimento com ela no passado. Ele era um homem leviano. Ele não estava preocupado em ter um relacionamento sério, ele não estava preocupado em ter uma vida séria. O negócio dele era festa. Eram as mulheres, as taças de espumantes. Era aquela pessoa leviana. Não digo que era uma pessoa má. Não digo que era uma pessoa que nutria pensamentos maldosos como os de Silas. Mas era uma pessoa que também não tinha seriedade
para com a vida. E o que Silas pensou? Eles já tiveram envolvimento, eu vou permitir que ele ingresse novamente em casa, meu pai já está com uma certa idade, está adoentado, ele vai ser uma companhia para a ida. Foi o pensamento que Silas teve, foi o pensamento que Silas alimentou, foi o pensamento que Silas nutriu. Vamos agora ver o desenrolar da história, o que isso gerou para o ambiente doméstico envolvendo os personagens. E é interessante notar também, André, que Silas tinha uma mente tão voltada para um campo maquiavélico que ele chegou a pensar num primeiro momento, eu vou tentar matar a Ida. Mas isso poderia trazer um trauma muito grande para o meu pai. O meu pai poderia ficar muito mais doente. E aí, quando ele vai nessa festa, ele viu a oportunidade, então, de fazer com que a Ida pudesse cair numa cilada e aí envolvê-la com o primo que era fanfarrão. Vamos ver o restante dessa história. A praia, o teatro, o cinema, bem como passeios de variados matizes, eram agora os pontos costumeiros de nossa presença, nos quais intencionalmente eu atirava os dois primos nos braços um do outro. A Ida não me percebeu a manobra, e embora resistisse por mais de um ano, a galanteria do companheiro acabou por ceder à constante ofensiva dele. Fingi desconhecer-lhes as relações até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos. Inventava jogos e distrações para reter o sedutor em nossa casa. Captei-lhe a confiança absoluta, de modo a usá-lo como peça importante em meu criminoso ardil. E certa noite, em que cauteloso aparentei completa ausência de nosso templo familiar, sabendo os amantes segregados em determinado aposento contíguo ao meu. Procurei meu pai em sua dependência de enfermo e, mascarando-me com intensa dignidade ofendida, chamei-o a brios, numa exposição sintética dos fatos. Lívido e trêmulo, o doente exigiu provas, e nada mais fiz que conduzi-lo, cambaleante, até à porta do quarto, cujo fecho eu próprio deixara enfraquecido. Bastou um empurrão mais forte, e meu genitor, desolado, encontrou o flagrante que eu desejava. Armando, cínico, não obstante o desapontamento, afastou-se lépido, ciente de que não poderia esperar qualquer golpe grave de um sexagenário abatido. Minha madrasta, porém, profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu-se ao velho esposo acusações humilhantes, procurando os seus aposentos particulares, numa explosão de amargura, completando a obra terrível a que me devotara. Mostrei-me mais carinhoso para com o enfermo, intimamente aniquilado. 2 semanas arrastaram-se pesadas para a nossa equipe familiar. Enquanto a Ida ocupava o leito, assistida por 2 médicos de nossa confiança, que nem de longe nos conheciam a tragédia oculta, afagava meu pai com lamentações e sugestões indiretas para que os bens de nossa casa fossem, na maioria, guardados em meu nome, já que o segundo matrimônio não poderia desfazer-se perante as autoridades legais. Prossegui em minha faina delituosa, quando minha madrasta apareceu morta. Os clínicos de nossa amizade positivaram um envenenamento fulminante.
e constrangidos, notificaram ao meu pai tratar-se de um suicídio. De certo, motivado pela insofreável neurastenia de que a doente se via objeto. Vamos dar uma contextualizada no drama que Silas reporta a nós. Após um ano em que Aida resistia a Armando, ela, não tendo mais argumentação e mesmo pulso para não ceder ao charme e às tentações que aquele homem impunha, começou a ter um relacionamento com ele. E isso fez com que Silas fizesse com que passasse a imagem que ele não sabia de nada. Essa era a ideia que o casal de amantes tinham. Silas não tem ideia, o meu esposo não entende o que está passando, até que eles começaram a ficar mais invigilantes nesses encontros. E um dia, já premeditado por Silas conduz o pai após dizer: olha pai, eu creio que a Aida está lhe traindo com Armando, eu creio que ela não é uma mulher boa para o senhor, que ela não é o que o senhor imagina ser. E aí ele diz assim: mas como pode? Ela é tão atenciosa, tão carinhosa, eu não estou acreditando muito no que você está me dizendo, não. Eu queria ver para crer. E aí, já premeditado por Silas, ele leva o pai, um homem já passados dos 60 anos, com a saúde abalada, com a saúde em frangalhos, leva até o aposento. Armando era um fanfarrão, não tinha responsabilidade nem com a Aida, nem com a família, nem com ele, nem com ninguém. Ele estava ali aproveitando o momento, vivendo o momento. Ele saiu como se a vida continuasse naturalmente. A Aida, entrando naquela faixa de desequilíbrio, começa com os impropérios, com as humilhações, com as agressões verbais, e assim passaram 2 semanas aproximadamente, e ela piorando, até que ela desencarna. E foi constatado que ela desencarnou envenenada, mas disseram ao pai que ela havia falecido pelo suicídio. E nessas 2 semanas, o que Silas colocou para o pai? Pai, passa as coisas para o meu nome. Você não vai conseguir separar dela, ela vai poder criar problemas e a gente não sabe quem é o Armando de verdade, nós não sabemos quais as intenções dela. Então, olha, passa para o meu nome, para resguardar, ele se vendendo como se fosse um filho atencioso, um filho preocupado, um filho que amava verdadeiramente o seu pai, só que a realidade era totalmente diferente. Ele não estava preocupado se o pai estaria bem ou não, se o pai morreria ou não, ele estava preocupado em permanecer com a herança intacta para não ter que dividir com essa mulher. Continua a história. Meu genitor estava mais sombrio nos aparentosos funerais. Contudo, em meus destruidores propósitos, regozijei-me. Agora sim, a fortuna total de nossa casa passaria a pertencer-me. Minha satânica alegria, porém, durou muito pouco. Desde a morte da segunda mulher, meu pai acamou-se para não mais se erguer. Debalde, médicos e padres, amigos, procuraram oferecer-lhe melhoras e consolações. Ao fim de 2 meses, meu pai, que nunca mais sorriu, entrou em dolorosa agonia, na qual, através de confidência entrecortada de lágrimas, me confessou haver envenenado a Aida, administrando-lhe violento tóxico no calmante habitual. Isso, no entanto, assegurava-me vencido, impunha-lhe também a morte, de vez que não conseguia perdoar a si mesmo, passando a carregar consigo um fardo de remorso constante e intolerável. Pela primeira vez, minha consciência doeu fundo. O apego aos bens da carne arrasava-me a vida. O velho querido morreu nos meus braços,
crendo que os meus soluços de arrependimento fossem pranto de amor, deixando-lhe o corpo fatigado na terra fria. Tornei a nossa casa soralenga, sentindo-me o mais infortunado dos seres. O ouro integral do mundo não me garantiria agora o mais leve consolo. Achava-me sozinho e infinitamente desgraçado. Todos os recantos e pertences de nossa habitação falavam-me de crime e remorso. Muitas vezes a sombra noturna pareceu-me povoada de fantasmas horripilantes a escarnecerem de minha dor, e em meio da malta de insensíveis demônios a investirem contra mim, tinha a ideia de escutar a voz inconfundível de meu pai, clamando para minha alma: meu filho, recua enquanto é tempo. Fiz-me arredio, desconfiado. Então aqui, dando continuidade, né, nós vemos aqui que Silas, naquele momento inconsciente, ele não tinha ideia dos seus atos. Quando ele fez com que Aida se aproximasse de Armandinho, sempre Armando, aquele jovem que gostava de festas, de bebidas, de mulheres, que já havia enamorado Aida em épocas antigas, ele fez com que os dois se aproximassem e dentro da própria casa que ele morava junto do pai, fez que Aida pudesse cometer o adultério. E era então, numa noite, numa trama organizada por ele, permitiu que Aida, um pouco vacilante sobre a vida, se envolvesse naquelas noites festivas com Armando. E ele então narrou a história ao pai, mas o pai queria provas, porque o pai sabia que o filho era ganancioso. O pai sabia que Aida tinha um carinho muito grande por ele, tratava-o de maneira muito sutil, de maneira muito reconfortante, dando a ele tudo o que ele necessitava. Ele não acreditou no filho, até que o filho levou ele cambaleante até o quarto, e quando ele empurra a porta, vê realmente Armando e Aida tendo uma relação amorosa. Ele não suporta isso. Ele volta para o seu quarto, Aida cai de cama também, porque percebeu o erro grave que estava cometendo. Os médicos dão a Aida um calmante, e ele então começa a aumentar. O pai narra para o filho que ele havia aumentado aquele calmante de maneira intensa, e num belo dia Aida aparece morta, como se houvesse sido um suicídio. Mas, na verdade, foi o pai que havia matado a sua própria esposa, a segunda esposa, Aida, não suportando o flagelo que havia sido colocado a ele da traição. Agora Silas começa a estar com toda a fortuna, mas de repente algo lhe incomoda, porque ele está sozinho. Percebeu que aquele crime poderia ter sido evitado. Percebeu que foi ele que levou o pai a cometer esse crime, exatamente pela sua ganância. E agora ele começa a sentir remorso. Ele começa a sentir que ele fez um papel que não deveria ter feito. O pai morreu de tristeza, porque o pai não se perdoou. O pai não se perdoou por ter carregado nas suas costas uma morte. Morte essa que foi Silas que o provocou. Então nós percebemos aqui
que começa agora Silas a contar os dramas que ele passou. Tinha todo o dinheiro do pai, da mãe, mas não tinha a felicidade. Ia dormir, sentia os espíritos zombando dele. E um belo dia ele teve a percepção de sentir o seu pai. E o seu pai diz a ele: Silas, desperta-se, desperta-se, você está no caminho equivocado. Vamos ver o restante da história de Silas. Em pavorosa crise moral, demandei à Europa em longa viagem de recreio, mas o encanto das grandes cidades do velho mundo não conseguiu aliviar-me as chagas interiores. Em toda a parte, a refeição mais nobre amargava-me na boca e os mais belos espetáculos artísticos deixavam-me apenas ansiedade e desolação. Regressei ao Brasil, mas não tive coragem de retomar a intimidade com a nossa antiga residência. Amparado pela afeição de velho amigo de meu genitor, aceitei-lhe o acolhimento por alguns dias, até que minha saúde orgânica me permitisse pensar numa transformação radical da existência. Embalado pelo carinho familiar daquele amigo, deixei que longos meses passassem, tentando imerecida fuga mental, até que, numa noite inovidável para mim, na qual minha gastralgia se transformara num azorraque de dor, tomei de um frasco de arsênico na adega de meu anfitrião, acreditando usar o bicarbonato de sódio que ali deixara na véspera, e o veneno expulsou-me do corpo, impondo-me sofrimentos terríveis, qual acontecera à minha madrasta, que desencarnara em padecimentos atrozes. Eu também passei pela morte, em condições análogas, e os amigos que me asilavam no templo doméstico, desconhecendo o equívoco de que eu fora vítima, admitiram, sem qualquer sombra de dúvida, que eu buscara, no suicídio, a extinção das penas morais, que me castigavam a alma. De moço rico e entediado da vida, segundo a versão a que deram curso. Então, a vida de Silas foi uma vida de sofrimento. Materialmente tinha de tudo, mas inteligente, com um diploma de médico, filho único, de pais muito bem situados economicamente, mas não tinha paz. Ficou um tempo na Europa, desfrutando o que o dinheiro pode nos oferecer, mas já não tinha mais a alegria. Retornou para o Brasil, foi recebido carinhosamente por um amigo de seu pai, e ali numa das noites em que ele, doente pelos problemas estomacais, tomou o veneno pensando que estava tomando remédio. E passou aos olhos daquela família e aos olhos das autoridades como se fosse um mero suicídio. Um jovem rico que perdeu a mãe muito jovem, perdeu o pai, não tinha motivação para continuar, mas que na verdade ele estava acertando perante o alto uma dívida que ele havia assumido com a Ida, desencarnando da mesma forma que ela desencarnou. Continua. Silas relanceou o olhar tristonho sobre nós, com quem procurava o efeito de suas palavras, e prosseguiu. Isso, porém, não bastou para ressarcir
minhas tremendas culpas. Dementado depois do sepulcro, atravessei meses cruéis de terror e desequilíbrio, entre os quadros vivos a se me exteriorizarem, da mente algemada, as criações de si própria, até que fui socorrido por amigos de meu pai, que se achava igualmente a caminho da sua recuperação. E unindo-me a ele, passei a empenhar todas as minhas energias na preparação do futuro. Então aqui agora ele conta, os meses terríveis. Quando ele fala meses, nós não sabemos quantos anos, de puro sofrimento, criado pela sua mente doentia. Às vezes nós falamos assim, mas esse espírito deve ter sido muito obsediado. Às vezes não. Os obsessores às vezes não vão perder tempo com quem já se encontra altamente obsediado pela sua própria mente. Lembro-me que Chico Xavier, certa feita, disse que o maior inimigo que nós temos na Terra somos nós mesmos. A nossa consciência, ainda criminosa, nos leva a esse grande sofrimento. Então ele colocava para os amigos que ali estavam, ouvindo a sua história, André Luiz, Hilário, agora aqueles dois que já tiveram uma afeição grande por ele, que era Clarindo e Leonel. Então nós vamos dar continuidade para ver como foi o seu sofrimento, porque ele se vê agora auxiliado por amigos do seu pai, porque o seu pai vivia uma vida ociosa, mas o seu pai não era um homem ruim, o seu pai não era um homem que cometeu maldade, o seu pai também gostava de viver uma vida farta, é verdade, mas em nenhum momento é relatado que o pai havia cometido um delito, desfeito de alguém, lesado alguém. Não, o pai gostava de viver a vida. Vamos ver o restante da história. Transcorridos alguns instantes de pesado silêncio, concluiu. Como vem, a fascinação pelo ouro foi o motivo de minha perda. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez, porquanto é indispensável me consagre a nova experiência entre os homens. Leonel e Clarindo não se achavam mais surpreendidos que eu e Hilário, habituados a encontrar em Silas um admirável companheiro, aparentemente sem aflição e sem problemas. Então aqui nós vemos, realmente tocou o coração dos quatro. André Luiz começou a perceber que a história realmente doía profundamente, ao passo que Silas ia contando e Silas esboçava a dor do erro que ele havia cometido. É interessante notar que Silas diz, eu tenho que reencarnar, estou me preparando, porque não só nessa última existência, como em existências anteriores, eu sempre fui apaixonado pelo dinheiro, pelo poder, só que nessa última existência foi realmente coroado de tantas tragédias, de tantas dores, que eu estou tentando me conscientizar o máximo para na próxima existência não vir a falhar. Então nós vemos aqui que Leonel e Clarindo, ele estava realmente prestando atenção naquela história, atento, quando então o companheiro diz das suas aflições, das suas preocupações, já que ele vai ter que reencarnar. Ou seja, como é que ele vai reencarnar?
Então vamos dar continuidade para nós vermos ainda o depoimento de Silas. Foi Leonel quem rompeu a pausa, perguntando ao assistente, que emudecera, qual se fora subjugado pela força das próprias reminiscências. Voltará então para a carne assim tão breve? Oh, quem me dera a ventura de regressar tão apressadamente quanto possível. Suspirou o chefe de nossa expedição, algo ansioso. O devedor está inelutavelmente ligado ao interesse dos credores. Assim, antes de tudo, é imprescindível venha encontrar minha madrasta no vasto país de sombra em que nos achamos, para encetar a difícil tarefa de minha libertação moral. Quando Silas demonstra com convicção e com sinceridade os dramas que o passado lhe impunha, Leonel, percebendo aquele coração em sofrimento, pergunta: está disposto a retornar à carne? Ele diz: disposto eu estou, mas ainda não tenho permissão. Precisamos encontrar a Ida, que está perdida aqui na nossa região, para que possamos retornar novamente e juntos encontrarmos a solução para os problemas que eu criara na minha última existência. Continua a leitura. Como assim? Perguntei emocionado. Sim, meu amigo. Falou Silas, abraçando-me. Meu caso não aproveita simplesmente a Clarindo e Leonel, que procuram a justiça pelas próprias mãos, o que muitas vezes apenas significa violência e crueldade, mas também a Hilário e a você, que estudam presentemente a lei do karma, ou seja, da ação e reação. Aqui somos impelidos a recordar novamente a lição do Senhor: ajudai aos vossos inimigos, porque, sem que eu mesmo auxilie a mulher em cujo coração criei uma importante adversária de minha paz, não posso receber-lhe o auxílio fraterno, sem o qual não reconquistarei minha serenidade. Vali-me da fraqueza de Aida, para arrojá-la ao despenhadeiro da perturbação, fazendo-a mais frágil do que já era em si mesma. Agora, eu e meu pai, que lhe complicamos o caminho, somos naturalmente constrangidos a buscá-la, soerguê-la, ampará-la e restituir-lhe o equilíbrio relativo na terra, para que venhamos a solver, pelo menos em parte, a nossa imensa dívida. Aqui André Luiz e Hilário Silva já não aguentaram. E André Luiz perguntou: como assim? E ele disse: sim, eu e o meu pai chegamos no mundo espiritual perdidos, com uma mão na frente, com uma mão atrás, mas compreendemos hoje que se a Ida está onde ela está, tem a participação principal minha, que abri a ela a porta que ela mergulhou no seu infortúnio, e também do meu pai, que impôs a ela o fim da vida através do envenenamento. Então cabe a nós agora procurarmos restituir-lhe o que tiramos. Interessante, não é? A minha paz dependerá da paz dela. Se hoje ela está em perturbação, em faixa de sofrimento, eu impus isso a ela. Eu impus Armando na sua vida. Eu coloquei o meu pai para vê-la
traindo-o com o primo. Eu abri uma porta na vida do meu pai em que ele cometeu o homicídio, sendo que não precisaria ter cometido, fruto do pensamento desequilibrado de Silas. Então ele diz, eu estou trabalhando, e o meu pai também, muito, para que possamos encontrá-la e novamente retornar à carne e juntos ajudá-la no amparo, no socorro, no equilíbrio e no conduzimento ao caminho certo e do bem. Continua a história. Seu pai referiu-se a seu pai, inquiriu Hilário, afoito. Sim, como não? Retrucou o assistente. Meu pai e eu, assistido por minha mãe, hoje, nossa benfeitora, nas esferas mais altas, estamos associados no mesmo empreendimento, nossa própria regeneração moral, em busca do levantamento de Aida, sem o que não conseguiremos desintegrar o visco envenenado do remorso que nos aprisiona o campo mental nas faixas inferiores da vida terrestre. É assim que nos cabe reencontrá-la, a benefício de nós mesmos. Tão logo a divina misericórdia nos permita semelhante felicidade, meu genitor, envolvido no amor e na renúncia de minha mãe, que, com ele, retornará às lides da carne, vestir-se-á de nova expressão corpórea no plano das formas físicas. E ambos, na mocidade terrena, retomando os laços humanos do casamento, recolher-nos-ão por filhos abençoados. Então aqui nós vamos dar uma parada, né? Lógico que são textos longos, mas a gente não pode perder o fio da meada, né? Ele diz, não, o meu pai vai reencarnar, a minha mãe, que está em esferas muito mais altas que a benfeitora espiritual que coordena as nossas atividades, vai reencarnar também. O meu pai e a minha mãe vão voltar a casar-se naquilo que nós chamamos de reencarnação programada, e eu vou ter a oportunidade novamente de ser o filho, e a Ida vai vir na condição de minha irmã. Então veja, não é? Então no passado era o envolvimento daquele homem, que era o pai de Silas, que casou com a Ida. Agora eles estão planejando, a mãe, que era um espírito muito bom, volta para resgatar todos eles. O pai volta para casar-se com a sua mãe novamente, ele volta como filho, mas agora tem um novo personagem que vai vir na condição de filhos do casal e irmã de Silas. Olha que planejamento interessante. Então ele diz, não é tão simples reunir todos esses personagens na mesma época para se reencontrarem. Vamos então acompanhar a história. A Ida e eu seremos irmãos nas teias consanguíneas, consoante nossas aspirações que o céu protegerá. À face da magnanimidade divina, serei novamente médico no futuro, ao preço de imenso esforço, para consagrar-me à beneficência. Nela, recuperando minhas valiosas oportunidades perdidas. Minha madrasta, que por certo viverá sofrendo deplorável intoxicação da alma, nos tenebrosos abismos, será socorrida em momento oportuno, e não obstante o tempo longo de assistência que nos reclamará, neste plano, em necessário refazimento. Sem dúvida, renascerá
em franzino corpo físico, junto de nós, de maneira a sanar as difíceis psicoses que estará adquirindo sob o domínio das trevas. Psicoses que lhe marcarão a existência na carne, sobre a forma de estranhas enfermidades mentais. Serei, assim, não apenas o irmão do lar, mas também o enfermeiro e o amigo, o companheiro e o médico, pagando em sacrifício e boa vontade, afeto e carinho, o equilíbrio e a felicidade que lhe furtei. Já estava planejado. A mãe era a grande arquiteta de todo o projeto, era a grande benfeitora daqueles corações. Silas e o pai estavam trabalhando incessantemente por esta próxima existência. Silas voltará novamente tendo a oportunidade da medicina. Não virão num lar farto de riqueza, pelo contrário. Aqui mesmo diz, ele se formará para médico com muitas dificuldades, com muitas lutas. Aquilo que foi fácil na outra existência será redobrada dificuldade agora. E a ida virá na condição de uma irmã doente, num corpo franzino, exigindo dele, do pai, da mãe, o cuidado constante. Então não será uma encarnação fácil nem para o pai, nem para o filho, tampouco para a ida. E a mãe, já num patamar moral mais elevado, será o sustentáculo emocional de toda a casa. A confissão do assistente valia por todo um compêndio vivo de experiências preciosas e talvez por isso mesmo entráramos todos em grave meditação. Hilário, contudo, como quem não desejava perder o fio do ensinamento, dirigiu-se ao nosso amigo, considerando: meu caro, disse você estar aguardando, em comunhão com o genitor, a alegria de reencontrar a madrasta. Como entender-lhe a alegação? Porventura, com o seu grau de conhecimento, sofre alguma dificuldade para saber-lhe a moradia? Ele então, André, quer saber que esse encontro que ele terá, a dificuldade onde está a ida, que é, logicamente, num lugar tenebroso que ele cita, ele quer saber se ele sabe em que região que ela se encontra, não é? Se ele sabe disso, se tem dificuldade para encontrá-la. Vamos ver então agora a resposta. Sim, sim, confirmou o assistente tristonho. E os benfeitores espirituais que atualmente lhes guiam a senda, não conhecerão eles o paradeiro dela, orientando-lhes os movimentos no objetivo a alcançar? Então, será que ela já está sendo comunicada, já que já sabe onde ela está sendo preparada para essa nova oportunidade? Continua. Inegavelmente, ponderou Silas bondoso, nossos instrutores não padecem a ignorância que me caracteriza no assunto. Entretanto, qual ocorre entre os homens? Também aqui, o professor não pode chamar a si os deveres do aluno, sob pena de subtrair-lhe o mérito da lição. Na terra, por muito nos amem, nossas mães não nos substituem no cárcere quando devamos expiar algum crime. E nossos melhores amigos não podem avocar para si, em nome da amizade, o direito de sofrer a mutilação que a nossa imprudência nos tenha infringido ao próprio corpo. Sem dúvida, as bênçãos de amor dos nossos dirigentes hão trazido
à minha alma inapreciáveis recursos. Conferem-me luz interior para que eu sinta e reconheço minhas fraquezas e auxiliam-me a renovação, a fim de que eu possa demandar com mais decisão e facilidade a meta que me proponho atingir. Mas, em verdade, o serviço de meu próprio resgate é pessoal e intransferível. Pergunta de Lara é valiosa. Já que você não sabe do paradeiro dela, será que os benfeitores não sabem e não podem ajudar? Resposta: eles sabem, mas não cabe a eles me dizerem. Eu preciso, pelo meu esforço e pela minha dedicação, ressarcir o débito que me cabe. É igual uma mãe. Por mais que a mãe ame um filho, e o filho rouba, o filho mata, o filho assalta, o amor de uma mãe não poderá fazer com que ela fique no cárcere no lugar do filho. Então, esse é um trabalho de Silas, detectar a ida, encontrar a ida, e não cabe à mãe dizer: olha, meu filho, vai no abismo, vai às trevas que ela lá estará. E aí ele diz: quando se junta um débito, cabe a si resgatar o débito. E sem contar também que a Ida tinha os seus próprios equívocos. Ela poderia ter dito não àquele enlace sexual com o primo. Então ela também tem o seu grau de culpabilidade em toda essa história. Continua a lição. Leonel e Clarindo ouviam-no boquiabertos. Falando de si mesmo, o assistente, sem lhes ferir o amor próprio, trabalhava indiretamente para que se entregassem ao reajuste. E pela expressão do olhar, via-se que os dois verdugos revelavam agora admirável mudança íntima. Então, André, nós percebemos que Leonel e Clarindo ficaram olhando, não é? A conversa, ouvindo a conversa dos três, e eles estavam assim espantados, porque já estava havendo uma mudança íntima. A história realmente fez com que os dois fossem tocados no imo do coração. Continua a história. Hilário refletiu alguns instantes e voltou a considerar. Mas todo esse drama deve estar vinculado a causas do pretérito? Sim, de certo, confirmou o assistente, mas em nossa atormentada região não há tempo mental para qualquer prodígio da memória. Achamo-nos presos à recordação das causas próximas de nossas angústias, dificultando-se-nos a possibilidade de penetrar o domínio das causas remotas, porquanto a situação de nosso espírito é a de um doente grave, necessitado de intervenção urgente a favor do reajuste. O inferno, a exprimir-se nas zonas inferiores da terra, está repleto de almas que, dilaceradas e sofredoras, se levantam clamando pelo socorro da providência divina contra os males que geraram para si mesmas. E a providência divina lhes permite a ventura de trabalhar com os dardos da culpa e do arrependimento, a lhes castigarem o coração, em benefício das suas vítimas e dos irmãos, cujas faltas se afinem com os delitos que cometeram, para que se reharmonizem, tão apressadamente quanto possível. Com infinito amor e com a perfeita justiça da lei, paguemos nossas dívidas, que respondem por sombras espessas em nossas almas, e o espelho de nossa mente, onde estivermos, refletirá a luz do céu à pátria da divina lembrança.
Fantástico essa colocação de Silas, mostrando que na onde ele estava não havia tempo para ficar retornando num passado. Fato é que a ida não estava na vida deles à toa, o pai não estava na vida deles à toa, eram reencontros. Provavelmente a ida no passado já expoliou também Silas. E quando ela surgiu na vida de Silas, ele ficou com medo de dividir sua herança. E como era um homem avarento e imaginava que tudo era dele, ele arquitetou esse plano. Fato é que esse sentimento que ele tem por ela não nasceu nessa existência e que eles já trazem um passado de histórias juntos, cabendo agora um futuro pela frente também, mas que o trabalho, a renovação não se dá de um dia para o outro. Estamos falando de uma história que envolve personagens, graus evolutivos, planejamentos reencarnatórios, é um contexto por detrás da vinda numa nova existência. E é interessante, André, que poderíamos afirmar que Leonel e Clarindo, os dois começam a perceber que a história dele é semelhante à história de Silas, que ele também cometeu um grande erro, ele também cometeu enganos, então agora ele está vendo que eles também vão ter que voltar, por isso que eles estão ali começando a refletir a história. Vamos indo para o encerramento desse capítulo. Compreendemos que Silas auxiliava Clarindo e Leonel, identificando-os como irmãos de luta e aprendizado, no que, indiscutivelmente, ampliaria os próprios méritos. Muitas inquirições explodiam. Em pensamento, no meu acanhado mundo íntimo. Quem lhe seria o pai amigo? Onde viveria sua abnegada genitora? Esperava despender ainda longo tempo na procura da madrasta infeliz? Entretanto, a grandeza espiritual do assistente não nos favorecia qualquer pergunta indiscreta. Apenas tive a coragem para considerar respeitoso. Oh, meu Deus, quanto tempo gastamos para refazer, às vezes, a inconsequência de um simples minuto. Aqui eu me lembro daquela mensagem de Emmanuel sobre o carnaval, uma mensagem da década de 30, 40. Ele diz assim, Emmanuel: 1 minuto impensado pode levar a consequências nessa existência com reflexo nas existências vindouras. 1 minuto impensado. Continua André. Você tem razão, André, comentou Silas, generoso. A lei é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. E sorrindo, por isso mesmo, recomendava Jesus às criaturas encarnadas: reconcilia-te depressa com os teus adversários, enquanto te encontras a caminho com ele. É que espírito algum penetrará o céu sem a paz de consciência. E se é mais fácil apagar as nossas querelas e retificar nossos desacertos, enquanto estagiamos no mesmo caminho, palmilhado por nossas vítimas na terra. É muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas, quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais. Então aqui nós percebemos, já caminhando para o final, que eles estão planejando uma reencarnação. Mas se isso vai dar certo, isso é uma outra história. A ida pode fazer da vida deles um inferno, intimamente não aceitar tudo isso e ser, já sabemos que ela vem naquele corpo doentinho.
Pode o próprio Silas também, num determinado momento, mudar o rumo da sua vida. Então nós percebemos que a mãe vai ter, logicamente, um papel muito importante na condição de um espírito superior para tentar ajudar esses três personagens, não é? Então, sabemos tratar-se de reencarnações, mesmo na condição de uma reencarnação programada, mas sabemos que será uma reencarnação difícil convivência dentro do lar. Continua Silas. A ponderação era cabível e justa. Não nos foi possível, porém, prosseguir a conversa. Leonel, cuja impassibilidade reconhecíamos com grande surpresa, para nós tinha os olhos umedecidos. Silas ergueu os olhos para o alto, agradecendo a bênção da transformação que se esboçava, e recolheu-o em seus braços. O desditoso irmão de Clarindo queria falar. Percebemos que tencionava referir-se à morte de Alzira no lago, mas o assistente prometeu-lhe que voltaríamos na noite seguinte. Logo após, voltávamos, mas nem Hilário, nem eu nos animamos a conversar com o denodado companheiro, que entrara melancólico em expressivo silêncio. Então aqui nós vemos, né, André? Agora, Leonel, já percebendo também o crime que ele havia cometido com Alzira, ele começa a ficar preocupado. Mas, opa, eu estou na mesma condição de Silas. Eu também sou um criminoso. Eu também cometi muitos erros. E agora ele começa a querer pensar sobre isso. Mas como Silas é um ser muito inteligente, diz a ele: Leonel, nós temos que ir. Amanhã, nesse mesmo horário, à noite, nós voltamos e vamos dar continuidade nas nossas conversações. Queridos amigos, estamos chegando ao término do capítulo 9. Próximo vídeo, primeiro programa do capítulo 10º. Entre em contato conosco pelo WhatsApp da TV A Caminho da Luz, 19 997 782794. Então nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Um beijo no seu coração. Não esqueça de dar o gostei, que é importante para o nosso vídeo e para a nossa página. E até o próximo programa. Até o próximo programa.